Bom, gente, voltamos aí do intervalo. Só para recapitular, a gente estava falando sobre autorizações de saída e dissemos que permissão de saída não se confunde com saída temporária. Ambas são espécies do gênero autorizações de saída. A gente falou sobre os requisitos da permissão de saída e estávamos falando sobre os requisitos da saída temporária. E eu disse que, em relação à duração da saída temporária, temos uma exceção. A regra é, o que a lei de execução penal fala, que o sentenciado em semiaberto, ele vai ter direito a 5 saídas por ano, sendo em cada saída 7 dias, com intervalo de 45 dias entre cada saída. Se são 5 saídas ao ano por 7 dias, 7 vezes 5, 35 dias ao ano, não é isso? E onde que a jurisprudência traz exceção? Há alguns julgados do STJ, recentes até aí nos últimos informativos aí do ano passado, se eu não me engano, relativizando, permitido mais do que 5 saídas temporárias. E o STJ fala assim, é possível, no caso concreto, autorizar, desde que, por exemplo, tenha 6 saídas temporárias, mas desde que respeite o limite total de 35 saídas ao ano e que o intervalo entre uma e outra se dê nos 45 dias. É isso. Como se dá o estudo disso? Como? Como que faz do estudo? Porque o estudo não é só 7 dias. Foi isso até que ele me questionou lá fora. Desculpa, como que é seu nome? Adílio? O Adílio me questionou. Ele falou assim, mas esse caso, ele até falou para mim de um grupo de rock até que tinha autorizado. Nos anos 90 tinha alguns grupos de rap. Desculpa. E aí eu até falei para ele, falei assim, olha, aconteceu recentemente com o goleiro Bruno. Não sei se vocês viram. O goleiro Bruno, ele está no semiaberto e ele até conseguiu um contrato com um time de futebol. Só que começou a criar empecilho, porque o juiz não está autorizando ele sair para treinar, ele sair para... Enfim, o juiz colocou essa restrição. Agora, em relação ao estudo, aí não vai se aplicar essa duração. Em relação ao estudo, é pelo tempo necessário do estudo. O estudo não vai se aplicar, entendeu? Esses 7 dias, essas 5 saídas, 7 dias a cada saída, intervalo de 45, vai se aplicar no caso de visita à família. Sim. Outra coisa, uma outra diferença. A permissão de saída pode, tanto no regime fechado quanto no regime semiaberto. Porque o objetivo dela são aquelas 2 hipóteses. O objetivo dela é garantir a visita ao cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, irmão que estão ou que faleceram ou que estão com doença grave, ou para tratamento médico, né? Então não dá para fazer uma distinção entre regime fechado e semiaberto. Nos 2 é possível. Agora, a saída temporária é só no semiaberto. Fechado não tem direito. Outra coisa, eu disse que para conseguir a saída temporária, o sentenciado tem que cumprir 1/6 da pena se ele for primário ou 1/4 se ele for reincidente. Eu, particularmente, isso é a minha opinião, mas isso não é o que vem sendo acolhido na jurisprudência, entendo que esse requisito de que ele tenha cumprido 1/6 da pena só vale quando ele começou a cumprir no fechado e foi para o semiaberto. Se ele foi condenado direto no semiaberto, eu entendo que isso deveria ser relativizado, sob pena de inviabilizar o sistema progressivo de cumprimento da pena. Porque não faz sentido. Se ele cumpriu 1/6, ele já cumpriu lá para ir para aberto. Exatamente. Porque se ele for condenado direto semiaberto, se ele for primário, você exigir que ele cumpra 1/6 da pena, ele já vai ter lápis para o aberto. Então, qual a utilidade? Ou seja, você vai cercear esse preso do direito à saída temporária, desprezando o objetivo de propiciar a harmônica integração do sentenciado à sociedade. Lei... Fechado no semiaberto. Não vai, assim, vai ser um semiaberto, mas não é um semiaberto pleno, porque ele não está gozando de todos os direitos que ele tem no semiaberto. Tem uma pessoa que foi condenada por um crime mais grave, uma pena mais grave, vai ter mais benefícios do que ele que teve uma pena menos grave. Exatamente. Você fere a proporcionalidade. Sim.
Mas isso é entendimento meu, eu até falo isso no meu livro, mas a jurisprudência não tem acolhido isso não. Mas é uma tese de defesa que dá para se argumentar. Eu disse que a competência da saída temporária é do juízo das execuções, enquanto que a permissão de saída, a autoridade administrativa, que é o diretor da unidade prisional. A saída temporária, ela poderá ser revogada quando o sentenciado praticar fato definido como crime doloso, se ele for punido por falta grave, então vai revogar o direito dele da saída temporária. Se ele for punido por falta grave, ele pode até ser regredido de regime prisional. Ou seja, se ele pode ser regredido de regime prisional, com maior razão vai revogar o direito dele à saída temporária. Quando a saída temporária, quando o preso, o sentenciado desatender as condições impostas na autorização. Então o juiz pode fixar alguma condição dele não sair de determinado perímetro, ele pode sair com monitoramento eletrônico, monitoramento eletrônico, desrespeitar o perímetro, enfim, se ele estiver descumprindo as condições. Ou se o sentenciado revelar baixo grau de aproveitamento do curso. Lembra que uma das hipóteses da saída temporária é para participar em curso. Mas se ele não está nem aí para o curso, se ele está relapso no curso, não está tendo um aproveitamento, se ele não está se aplicando no curso, é um motivo para o juiz cortar esse direito dele, revogar esse direito dele, a saída temporária para cursar. Porque não faz sentido você autorizar a pessoa a cursar se ela não está aproveitando o curso. Anotaram? Vamos lá. Outro direito que o preso tem ao longo do cumprimento da pena. Só uma coisa que eu queria fazer uma aspa que eu até deveria ter divertido. Vocês vão ver por aí muita gente falar em benefício. O preso tem direito ao benefício da progressão. O preso tem direito ao benefício da remissão. Benefício do livramento. Não é benefício. Na prova de defensoria pública não vamos falar em benefício. Vocês vão perceber que eu sempre tenho falado instituto despenalizador. É como eu gosto de chamar. É um direito que o preso tem. Se é direito, não é benefício. Benefício nos remete a favor. Isso não é um favor, isso é um direito. Ao longo do cumprimento da pena, o sentenciado tem direito à remissão, seja pelo trabalho, seja pelo estudo. A remissão pelo trabalho, ela pode se dar tanto no regime fechado, quanto no regime semiaberto. A lei só fala remissão pelo trabalho do preso que tiver regime fechado ou semiaberto. Por que a lei não fala em remissão pelo trabalho no regime aberto? Porque uma das condições do regime aberto é que o preso trabalhe. Essa é a conclusão que a gente chega, né? Mas eu entendo que isso fere a isonomia. Eu acho que o preso... Por que o trabalho do preso que está em regime aberto não vai ser reconhecido? Então, na minha opinião, deveria reconhecer também a remissão pelo trabalho do preso que está em regime aberto. Não existe razão de você diferenciar. Não é porque ela é uma condição do regime aberto que não vai reconhecer como remissão o trabalho do preso. É você fomentar o preso a não trabalhar, né? O trabalho já é difícil. Como que é calculada a remissão pelo trabalho? A cada 3 dias trabalhado, diminui 1 dia de pena. Então, trabalhou 3 dias, diminui 1 dia de pena. Super simples a remissão pelo trabalho. A remissão pelo estudo. Essa a lei já fala, ela é expressa que cabe tanto no regime fechado, regime semiaberto, regime aberto, incluindo no livramento condicional. É aquela observação que eu fiz também do trabalho, não se aplica a remissão pelo trabalho no livramento condicional, pelo menos a interpretação que se faz do texto literal da lei. Mas eu acho que deveria aplicar sim. Mas vamos lá, pelo estudo cabe em todos os regimes e em livramento condicional. Como que é feito o cálculo da remissão pelo estudo? Pode ser que o examinador faça, mesmo na primeira fase, um caso concreto e exigir um conhecimento do candidato de falar, ele tem direito a quantos dias de remissão pelo estudo? E dar um exemplo prático. Pelo estudo vai ser da seguinte forma. Ele vai ter direito a 1 dia de remissão da pena, 1 dia de pena, a cada 12 horas de estudo. E essas 12 horas têm que ser divididas em 3 dias.
Basicamente seria 4 horas de estudo por dia. Mas como a lei não fala que tem que ser 4 horas, ela só fala que são 12 horas divididas em 3 dias, eu entendo que se ele estudar 6 num dia, 3 no outro, 3 no outro, preencheu o requisito. Não cabe a gente fazer a interpretação para prejudicar o sentenciado, né? A interpretação tem que sempre favorecer o sentenciado. Pelo estudo, em virtude dessa remissão pelo estudo, surgiu por analogia, a jurisprudência já criou e hoje o CNJ já reconhece, já até regulamentou, a remissão pela leitura e a remissão por aprovação no Enem. Então, a remissão pela leitura e a remissão pela aprovação no Enem estão dentro da remissão, fazem parte de uma remissão pelo estudo. E é isso que o examinador vai cobrar de vocês. Como que é feito o cálculo da remissão pela leitura e a remissão pela aprovação no Enem? Como que a gente vai calcular isso? Remissão pela leitura. Como que funciona? O preso vai receber um livro e ele terá um prazo de 21 a 30 dias para lê-lo. Esse prazo vai ser fixado. O juiz vai fixar para ele. Tem que ser no mínimo 21, no máximo 30 dias, que no caso concreto o juiz vai fixar. E ao final desse prazo, o preso vai ter que apresentar uma resenha do livro que ele leu. E essa resenha vai ser apreciada por uma comissão específica para isso. E essa comissão, se ela aprovar essa resenha do livro feita pelo preso, na verdade é mais para demonstrar se o preso de fato leu o livro que lhe foi atribuído. Se ela aprovar, o preso vai ter direito à remissão de 4 dias da pena a cada livro lido. Como é um livro por mês, ele pode ler até 12 obras ao longo do ano. Então vão ser 4 dias vezes 12, 48 dias. Ele pode remer até 48 dias da pena ao longo do ano. Então são um livro no prazo de 21 a 30 dias, ou seja, um livro por mês. Cada livro que ele lê, ele ganha 4 dias de remissão. Como são 12 meses no ano, 4 vezes 12, 48. Recomendo que vocês leiam a recomendação do CNJ número 44 de 2013 e ela estabelece direitinho a remissão pela leitura. Essa mesma... Posso mudar? É cumulativo? A leitura, É possível a remissão pela leitura, ou seja, pelo estudo, com a remissão pelo trabalho, desde que as horas sejam compatíveis. Claro, não dá para o preso ao mesmo tempo estar trabalhando e estudando. É o que a jurisprudência deixa muito claro. Se houver compatibilidade de horários, é possível sim. Se a lei não proíbe, o direito permite. O raciocínio é simples. Sabe que eu fiquei aqui sem completar? No caso do goleiro Bruno, como foi, ficou bem mais de 5 dias. Como foi o contrato que ele fez? Você deu um exemplo? Não, o juiz não autorizou. O juiz não autorizou essas saídas dele. Aí o próprio clube, pelo que eu vi no noticiário, foi um consenso. O clube e o Bruno chegaram à conclusão de que ele não poderia cumprir o contrato por conta das saídas dele. Ele ia dar mais de 35 dias. O juiz não autorizava ele a treinar, todos os jogos ele se afastar, ele teria que viajar, enfim. O juiz entendeu que aquilo não atendia as finalidades da pena. Foi o entendimento do juiz. Aprovação pelo Enem. Como que é feito o cálculo? E isso vai cair em concurso, pode ter certeza. Tem até julgado recente do STJ reconhecendo essa possibilidade. Ela também está prevista na recomendação do CNJ número 44 de 2013 e o STJ reconhece a possibilidade. Mas como que é? O cara foi aprovado no Enem. Como que você calcula essa remissão dele? Vai considerar como base de cálculo para fins do cômputo das horas, visando a remissão da pena pelo estudo, 50% da carga horária definida legalmente para o ensino médio. O que é o Enem? A pessoa terminou o ensino médio e vai fazer a prova, não é isso? Para ela ingressar na faculdade. Você vai pegar 50% da carga horária do ensino médio. A carga horária do ensino médio, ela é de 2.400 horas. Isso é regulamentado pelo MEC. Se ela é 2.400 horas, a metade disso é 1.200 horas. Pode ler tudo isso? Calma aí.
São 1.200 horas, não é isso? A base de cálculo vai ser... não é tão fácil porque ele tem que ser aprovado no Enem, né? E considere que ele está preso. Considere que ele está preso. Para quem está solto é difícil passar, imagina para quem está preso. Tem gente que tem. Mas enfim. Então, vamos lá. O cálculo, a base de cálculo é metade da carga horária para o ensino médio. A carga horária do ensino médio são 2.400 horas. Dividido por 2 dá 1.200 horas. Lembra que eu falei que a remissão pelo Enem, na verdade, é um desdobramento da remissão pelo estudo? E lembra que eu falei que a remissão pelo estudo é a cada 12 horas de 12 horas estudadas para dar um dia de pena, aqui ó. Um dia de pena a cada 12 horas de estudo. Então o que a gente vai fazer? Vai pegar 1.200 dividido por 12. Vamos achar 100 dias de remissão. 100 dias de remissão. Não, o preso pode pedir, a unidade prisional tem que viabilizar. Não porque a inscrição do Enem é voluntária, cada preso tem que pedir sua inscrição, ele não é obrigatório. Não, ele tem que se inscrever, mas assim, a do livro, a unidade prisional tem que ter esse programa nela. Então assim, ainda não são todas as unidades prisionais que tem, mas aos poucos estão sendo implantadas. É o preso que tem que pedir, é um direito que ele tem, ué. Ele tem que pedir. Aí cabe a unidade prisional viabilizar. Se a unidade prisional não viabilizar, o advogado pode pedir para o juiz viabilizar no processo de execução. Na prática não. Na prática não são muitos presos que fazem. Daí tem que ver na prática como vai ser, ou se ele vai fazer dentro da unidade prisional, daí é questão de logística. Mas o que vai ser cobrado seu na prova é como que é feito o cálculo. E o que eu ia falar mesmo? Me fugiu. O STJ no recente julgado, ele reconheceu esse cálculo, falou que está correto esse cálculo, só que ele fez uma observação, que pode ser que isso também que o examinador cobre. O STJ observou o seguinte, olha, o Enem ele é dividido em 5 blocos, não é isso? Parece que um é de ciências exatas, outras humanas, matemática, outra redação. Enfim, são 5 blocos no Enem. 5 competências. 5 esferas de conhecimento, enfim. O STJ falou assim, como são 5 competências, cada competência equivale a 20 dias. Então, para ele conseguir os 100 dias, ele tem que ser aprovado nas 5 competências. Daí vai dar 100 dias. Como são 5 competências 100 dias, divide 100 por 5. Vai dar 20 cada competência. E isso que pode ser objeto de arguição numa prova. Foi o entendimento do STJ. Como ele queria considerar aprovado no Enem? Não, vai sair o resultado da... Não, mas é que... Acima de 500 Quanto você tem que tirar para ser aprovado no Enem? Porque o que te defende se você foi aprovado no Enem ou não é o curso que você escolher, mas nem sempre vai escolher um curso. Daí... Mas acho que é a nota para passar no ensino médio. Sim. Porque tem eu não sei se funciona isso ainda hoje, mas tinha uma... Só passar no Enem sem passar no ensino médio, tipo, só com a prova do Enem. Sim, teve uma moça na sala da faculdade que foi assim. Você não fez o ensino Tinha, médio, não sei se você eu não não foi sei. Enem automaticamente. Sim, uma moça na sala fez isso, aí ela entrou no direito. Eu acho Entendeu? que deve ser nesse... É que eu não sei se isso funciona ainda hoje, mas deve funcionar. Faz tempo isso. Vamos lá? Mas ele vai medir quantos dias tem? 100 dias ele foi aprovado. 20 de cada competência. 20 de cada competência. Ainda, aqui eu já falei sobre aprovação do Enem, né? Isso é o posicionamento da STJ, né? Não, calma aí, vamos lá. Não, peraí, vamos lá. A aprovação do Enem está regulamentada na recomendação 44 de 2013 do CNJ. Mas essa questão das competências que o STJ falou recentemente no julgado dele. Depois eu passo o número do julgado para vocês. Porque isso das competências, ou seja, a resolução não está falando nada. A remissão, ela não faz coisa julgada material. O que isso significa? Que ela pode ser perdida.
Já batemos muito no STF, dissemos que isso fere a coisa julgada material, porque se já foi declarado dia remido, não pode ser declarado perdido, mas o STF falou que pode sim, a remissão pode ser declarada perdida, porque a LEP tem texto expresso dizendo que pode. Então, no concurso, vocês vão dizer que não faz coisa julgada material por força do entendimento do STF, embora a defesa seja contrária a isso, mas não adianta dar muito soco em ponta de faca. Quando que haverá a perda dos dias remidos? Quando houver prática de falta disciplinar grave. Guardem isso, falta grave. Se for falta média ou leve, não há perda de dias remidos. É falta grave. O problema de falta é que não tem nada que define falta. Tem princípio da legalidade. Sim, sim. Somente pode ser considerado falta disciplinar aquelas expressamente catalogadas em lei. Igualzinho crime. O princípio da legalidade e anterioridade que se aplica ao direito penal se aplica às faltas disciplinares. Mas não perde todos os dias remidos. É até 1/3 dos dias remidos. A lei de execução penal fala que o preso poderá perder até 1/3 dos dias remidos. O que eu entendo? Se a lei fala que ele poderá perder até 1/3 dos dias remidos, se poderá é uma discricionariedade regrada do juiz. Se ele poderá, significa que o juiz pode até não declarar perdido, na minha opinião. Se ele poderá, é uma faculdade. E a lei fala até 1/3 dos dias remidos. Na prática, o que a gente vê? Qualquer coisinha o juiz fala assim, declaro perdido 1/3 dos dias remidos. Mas não pode, o juiz tem que fundamentar. A lei colocou o limite máximo, mas não colocou o mínimo. Então, na minha opinião, o juiz pode declarar fração menor, 1/6, sei lá. Para o juiz decretar 1/3, ele tem que fundamentar. Se ele não fundamentar, a decisão dele é nula. Não é isso? E uma consequência da perda da remissão, além da perda, a perda dos dias remidos, é também, pela prática da falta disciplinar de natureza grave, é o reinício da contagem dos lapsos a partir da data da falta disciplinar. Ou seja, ele vai perder até 1/3 e vai começar a recontar de novo os dias para futuras novas remissões. Aí eu pergunto para vocês, a remissão é um direito do preso, não é isso? E se ela é um direito do preso, imagine a situação que nem todas as unidades prisionais oferecem trabalho para o preso. E se ela é um direito do preso e a unidade prisional não oferecer esse direito ao preso, então, cerceando o preso de um direito, não é isso? Em virtude disso, surgiu a tese da possibilidade de uma chamada remissão ficta. Ou seja, o preso tem direito à remissão, se a unidade prisional não ofereceu o trabalho para ele, cerceou ele direito à remissão, então deve presumir-se que ele trabalhou e contar como tempo de dia remido, presumidamente, por isso que é remissão ficta. Bateu no STF, o STF falou que não cabe, não existe a possibilidade de remissão ficta no HC 124/520. Preso provisório tem direito à remissão ficta? Tem direito à remissão? Eu não estou falando de execução provisória, estou falando de preso provisório. Preso provisório é aquele preso que está preso por força de uma preventiva, ele nem sentença tem. Exatamente. É assim, como regra, a lei de execução penal fala do trabalho para o sentenciado. Mas existe a possibilidade do sentenciado, do preso, estar preso processualmente e trabalhar no CDP. E se ele trabalhou no CDP, tem que contar sim o tempo de remissão dele. Afinal de contas, como eu disse, o que o direito não proíbe, o que a norma não proíbe, o direito permite, não é isso? E olha, mais um fundamento. O preso que ficou preso preventivamente, ele não tem direito à chamada detração. O que é detração? É o cômputo na pena privativa de liberdade do tempo da prisão processual. Ora, se o tempo da prisão preventiva ele é computado como tempo de cumprimento de pena, ou seja, vai descontar um dia a cada dia de prisão, por que não pode descontar para fim de remissão?
Seria uma incongruência do sistema. Se ele aceita aquele período como tempo de pena cumprida, se ela era uma pena cumprida, também pode remir nesse mesmo período. Seria incongruente do sistema. Por isso que a gente defende que o preso provisório tem sim direito e temos precedente jurisprudencial reconhecendo esse direito. Professor, a conclusão de ensino fundamental também é uma causa que aumenta o tempo devido, não é? Sim, se o preso concluir o ensino fundamental durante o cumprimento da pena, aumenta de 1/3 o período de remissão dele. Pega o período que ele teria de remissão e aumenta mais 1/3. Atenção, muita gente confunde, mas remissão não se confunde com detração. Eu já vi que vocês sabem o que é detração. Portanto, não confunda com remissão. Sabe por quê? Porque os dias detraídos, diferentemente dos dias remidos, eles não são perdidos. Ainda que o preso pratique novo crime, falta disciplinar de natureza grave, pena detraída nunca mais é restaurada, não pode ser restaurada. Então essa é uma diferença fundamental entre os dois institutos. Enquanto que a remissão não faz coisa de julgado material, a detração faz. E lembra que eu disse que o preso começa o cumprimento da pena, ele vai começar no regime fechado, vai para o semiaberto, depois para o aberto e depois para o livramento. O livramento, pela sistemática pela sistemática da nossa lei de execução penal, do Código Penal, deveria ser o ápice da execução, o último momento da execução. O livramento condicional, como eu já disse, ele não é um regime de cumprimento de pena. Na verdade, é a antecipação da liberdade do sentenciado, mas não é regime prisional. É a antecipação da liberdade do sentenciado mediante o preenchimento de algumas condições e alguns requisitos. Os requisitos para o sentenciado obter o livramento condicional são os seguintes: pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos. A condenação dele tem que ser igual ou superior a 2 anos. Esse primeiro requisito, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo tem uma tese dizendo que ele não foi recepcionado pela Constituição da República. Porque, olha, não faz sentido você exigir que a pena dele seja igual ou superior a 2 anos. Ou seja, você dá o livramento condicional para quem teve uma pena igual ou superior a 2 anos e não dá para uma pessoa que teve uma pena de 1 ano. Fere a proporcionalidade. Uma pessoa que teve uma pena maior tem mais direito àquele que teve uma pena menor? Não é proporcional. Então, a Defensoria Pública de São Paulo tem uma tese institucional dizendo que não foi recepcionado pela Constituição por ofensa ao princípio da proporcionalidade. Outro requisito, requisito temporal. Cumprimento de mais de 1/3 da pena se primário. Então anota para não confundir com os requisitos objetivos da progressão. Aqui é mais de 1/3 se primário ou mais da metade se reincidente em crime doloso. Presta atenção, reincidente em crime doloso. Se for reincidente em crime culposo, é 1/3. Ou mais de 2/3 se for condenado por crime hediondo e não pode ser reincidente específico. Porque se for reincidente específico em crime hediondo, não tem direito a livramento condicional. Mas se for reincidente não específico, ou seja, crime hediondo e crime comum, ele tem direito ao livramento condicional. Então esses são os requisitos objetivos. Além disso, a lei exige comportamento satisfatório. Não explico o que é comportamento satisfatório. Na prática, acaba sendo o mesmo comportamento exigido da progressão de regime. Bom comportamento carcerário. Subjetivos. Comprovado mediante o atestado de conduta carcerária e BI, Boletim Informativo da Direção da Unidade Prisional. Professor, se o preso já está em regime aberto e está cumprindo naquela forma de prisão domiciliar, porque não tem... Por que você comprova esse comportamento adequado? Tá, fazer o seguinte, deixa eu só terminar de falar esse requisito, que daí a gente vai... É pertinente sua pergunta. Você me lembra, por favor. Outro requisito é aptidão para prover a própria subsistência. Por exemplo, ele tem que provar que se ele tiver livramento condicional, ele vai conseguir se manter. Mas na prática, esse requisito, a própria jurisprudência tem ignorado. Porque num país como o Brasil, em que hoje o
nível de desemprego é altíssimo, você exigir do preso que ele prove que ele vai conseguir trabalho, você vai viabilizar o livramento condicional. Aliás, é obrigação do sistema penitenciário conseguir trabalho para esse preso, e não o preso correr atrás do trabalho. Uma coisa é o preso ter o trabalho disponível para ele se recusar, outra coisa é ele lá dentro da unidade prisional, como que ele vai conseguir trabalho? Se nem antes de ser condenado ele conseguia trabalho, imagine agora que ele tem uma condenação criminal, vocês acham que é fácil? Claro que não. Então, esse requisito, aptidão para prover a própria subsistência, na prática nós temos visto que os juízes não têm nem questionado. Nem os promotores têm batido nessa tecla. Outro requisito é reparação do dano, salvo impossibilidade. Então, se como decorrência do crime o preso causou um dano à vítima, ele tem que reparar, senão ele não consegue o livramento condicional. Por fim, se ele for condenado por crime doloso cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, deve-se constatar de que não voltará a delinquir. Ou seja, está querendo que vire cartomante, né? Como que a gente vai saber se o preso voltará ou não a delinquir? É com base nessa brecha aqui que os juízes costumam exigir exame criminológico. Mas daí você vai exigir que o psicólogo fale, eu entendo que ele voltará a delinquir? Não existe isso, gente. Isso daqui, na minha opinião, é inconstitucional essa exigência. Não tem como trabalhar com futurologias em direito penal. Vamos lá, qual que foi a sua pergunta? Comprovação de comportamento satisfatório. No regime aberto? Porque eu disse que a forma como o livramento condicional foi idealizado pela lei de execução penal é que o preso comece o cumprimento em fechado, depois para o semiaberto, depois para o aberto e só depois em livramento. E você falou assim, mas como que ele vai provar o comportamento satisfatório se ele está no regime aberto? Bom, na minha opinião é o seguinte, se ele não praticou nenhuma falta, presume-se que ele tem bom comportamento carcerário, tem comportamento satisfatório, desculpa. O ônus da prova não é o sentenciado que tem que provar, presume-se que o comportamento dele é satisfatório. Cabe ao Ministério Público provar que ele tem um comportamento insatisfatório. Nós estamos trabalhando com direito penal, processo penal no caso. O ônus da prova é sempre da acusação. E aí, daí eu vou trazer para vocês para o dia a dia. Quando o sentenciado está em regime aberto, no dia a dia, a gente nunca pede livramento condicional. Porque a forma como é executado o regime aberto, principalmente aqui em São Paulo, é mais benéfico o regime aberto do que o livramento condicional, embora não seja a ideia da lei. Por que ele é mais benéfico? Porque se o sentenciado praticar um novo crime enquanto em regime aberto, pode até regredir de regime, mas o período que ele ficou na rua conta como tempo de pena cumprida. Agora, o livramento condicional, como eu vou falar daqui a pouco, se for revogado, todo o período que ele ficou na rua em livramento não vai ser computado como tempo de pena cumprida. Entendeu? E acontece muito. Então, na prática, a gente não pede. Se ele está em regime aberto, está muito bom. Por quê? Porque não tem prisão domiciliar aqui em São Paulo. Não sei, alguns municípios do interior, mas como regra não tem. Porque o regime aberto, o preso fica em prisão domiciliar. Não é isso? Mas aqui não tem prisão domiciliar. Daí ele fica em casa. Na prática, a única obrigação que o preso em regime aberto tem é ir lá no fórum, todo mês assinar carteirinha. E em alguns fóruns, como tem muito volume de processo, o juiz coloca a cada 3, 4 meses para ele assinar. Então, na prática, é mais benéfico para o preso ficar em regime aberto do que livramento. E qual o prazo? Agora aqui é uma pergunta para vocês. Lembra que eu falei? Lá na progressão de regime, e aqui eu falei de novo, que os crimes hediondos e equiparados, o prazo do livramento condicional, assim como na progressão, ele é mais rigoroso, não é isso? O prazo para livramento condicional para um crime hediondo ou equiparado é de 2/3. E eu falei também, em determinado momento da aula, que o artigo 35 da Lei de Drogas, ele é classificado como crime comum.
e não é equiparado a hediondo. Aí eu pergunto, qual que é o prazo do livramento condicional do artigo 35 da Lei de Drogas? Por que 1/3? 2/3 do hediondo, mais 1/3 do... Mas não é hediondo. Não. É um crime só aí, não tem? Eu estou falando que ele foi condenado só no artigo 35. Então, prazo do crime comum é 1/3 primário, correto? Acontece que especificamente em relação aos crimes da lei de droga, o artigo 44 da lei de drogas fala que os condenados pela prática do artigo 33, caput, parágrafo 1º e 34 ao 37, se a memória não me falha, enfim, o artigo 35 está ali. Se aplica o prazo de 2/3 para livramento condicional. Embora o Código Penal fale 2/3 só para crime hediondo, a Lei de Drogas tem prazo específico para o artigo 35. Mesmo ele sendo um crime comum, o texto expresso de lei prevê prazo de 2/3. E aí, o que a gente argumenta como defesa? Isso é inconstitucional por ofensa ao princípio da proporcionalidade. E onde que está a ofensa ao princípio da proporcionalidade aí? Tá, mas por que é desproporcional você exigir prazo de 2/3? Do... Exatamente. Porque você dá um tratamento de crime hediondo a um crime comum, é desproporcional. Você exigir o mesmo prazo para uma pessoa que praticou tráfico, que é um crime equiparado a hediondo, o mesmo prazo de livramento condicional para quem praticou um crime comum. O STJ agora afirmou um entendimento firme aí de que vige o princípio da especialidade, de que norma especial prevalece sobre norma geral. Então o STJ entende que o artigo, em relação ao artigo 35 da Lei de Drogas é de 2/3. Essa aqui é fácil. O juiz pode indeferir o livramento... Oi, desculpa. Mas a ideia é de que o caráter especial da norma deve prevalecer. Né? Se a norma geral ela tem um caráter que é especial em relação ao condenado, deveria ser aplicada essa norma. Ainda que esteja no Código de Processo Penal, por exemplo. Mas o STJ ele fala assim o seguinte, ó, o artigo 44 da Lei de Drogas, ele é posterior ao Código Penal. Ele deve prevalecer. Além disso, é uma norma especial. A norma especial prevalece sobre a norma geral. O Código Penal se aplica, de fato, aos crimes comuns, exceto quando se tratar de uma norma específica dizendo que é de 2/3, no caso do artigo 35. Lembra lá na lei de introdução lá que a norma especial também, e a norma especial prevalece sobre a norma geral? É isso. É que na verdade o que eu quis dizer, talvez não ficou tão claro, é que o tratamento que a lei de execuções penais dá para a situação é um tratamento mais especial em relação à própria lei especial, entendeu? Que é a lei de drogas. Na verdade o raciocínio é o seguinte, que é desproporcional você dar um tratamento mais grave para um crime comum. Você equiparar ele perante... Na verdade, a lei é desproporcional. É isso. Entendeu? Pergunta. O juiz pode indeferir o livramento condicional com base na gravidade concreta do crime? Não falei abstrato, mesmo concreta. Pode ou não? Não. Não existe isso. O juiz fala assim, eu indefiro porque ele foi condenado por crime de roubo. Roubo é um crime grave. E nas circunstâncias que ele praticou, ele restringiu a liberdade da vítima, ele machucou a vítima, concurso de agente. Não pode, gente. A gravidade do crime pelo qual ele foi condenado já foi aquilatada abstratamente pelo legislador ao prever a pena mínima e máxima do crime e depois já foi aquilatada pelo julgador ao fixar a pena concreta para ele. Então isso não pode, o juiz de execução ele não pode voltar, fazer aquele juízo de diagnose, aquilo que eu falei para vocês, é prognose, a partir de agora. Desde que ele começou a cumprir a pena, ele teve um bom comportamento, um comportamento satisfatório, como diz, e preencheu o requisito objetivo, tem que progredir. Mesma coisa, e é muito comum a gente ver na prática. Indefira o livramento condicional, pois é prematuro. O sentenciado possui uma longa pena a cumprir. Se ele possui uma longa pena a cumprir, o tanto que ele vai ter que cumprir é proporcional. É 1/3 da longa. Assim como seria 1/3 da curta.
Então, você entendeu? Isso não existe previsão legal para isso. E o STJ rechaça, o STJ afasta esse tipo de entendimento. O juiz tem que fundamentar de modo concreto o porquê ele defere o livramento condicional e não uma fundamentação que se aplica a qualquer sentenciado. O sentenciado pode ir... Lembra que eu falei para vocês que a última etapa do cumprimento da pena é o livramento condicional? Mas não raras as vezes o sentenciado ele está lá no fechado, ele ficou tanto tempo no fechado que ele já tem lapso até para o livramento. Ele pode ir do fechado direto para o livramento? Mas isso não fere a proibição de progressão por salto? Por quê? Exatamente, porque livramento condicional não é regime prisional. E se não é regime prisional, não há que se falar em progressão por salto. Por isso que eu falei para vocês, lembre-se, só temos 3 regimes prisionais. E eu estou te falando isso porque na prática os promotores falam, e tem muito juiz que indefere o livramento condicional porque configura burla a proibição da progressão por salto. Isso acontece muito no tráfico privilegiado, né? Então o lapso sempre do livramento condicional. É rápido, porque a pena é curta. A pena é curta. Isso aqui eu já comentei com vocês, se o condenado a pena inferior a 2 anos pode receber livramento, eu disse que existe a tese 81 da Defensoria Pública, dizendo que o pressuposto quantitativo exigido no artigo 83 caput do Código Penal não foi recepcionado pela Constituição. Isso eu já comentei. As causas. Existem as causas de revogação obrigatórias e as facultativas. As causas, o livramento será obrigatoriamente revogado quando o sentenciado praticar um crime cometido durante o livramento, ou quando ele cometer um crime antes do livramento, desde que a soma do tempo restante a cumprir, desde que o tempo restante a cumprir com a nova condenação não permita sua permanência em liberdade. Então temos 2 situações distintas. O sentenciado ele está em livramento condicional, durante o livramento ele pratica um crime. Outra coisa ele praticou 2 crimes, só que um processo foi muito mais rápido que o outro. Já saiu a sentença, ele já está cumprindo a pena. E ele já começou a cumprir pena. Quando ele está lá no livramento condicional, sai a sentença do outro. E aí o que a gente vai ter que ver? Se com a nova sentença, a quantidade de pena imposta, somando as 2 penas, ele já ainda vai ter cumprido 1/3? Estão entendendo? Se ele, somando as 2 penas, e pelo tempo que ele já cumpriu de pena, ele já cumpriu 1/3, vai manter o livramento condicional, não tem o porquê revogar. Agora, se somar as 2 penas e ele não preencher o requisito temporal, daí pode ser que vire semiaberto, pode ser que vire fechado, aí vai depender da quantidade de pena imposta. Que é o caso da soma das penas. E as causas de revogação facultativa. Ou seja, o juiz pode ou não revogar. O juiz é obrigado a revogar, exceto se pela quantidade de pena for compatível à manutenção do livramento. Nessa daqui não, o juiz é facultativo. Quando o que acontece? Quando houver descumprimento das condições. Por exemplo, o juiz fixou uma das condições, a obrigação de comparecer no cartório para assinar, e ele faltou uns 2, 3 meses. O juiz não é obrigado a revogar. O juiz pode ouvi-lo, falar, não, aceito sua justificativa do porquê você não veio. Então o juiz não é obrigado, é facultativo. E, embora seja facultativo, se o juiz revogar, ele tem que fundamentar. Dever de motivação de todos os atos judiciais. Outra hipótese de revogação facultativa é a condenação em sentença irrecorrível por crime ou contravenção que não comine pena privativa de liberdade. Ou seja, ele praticou um novo crime e foi condenado a um crime que comine uma pena de multa. É facultativo o juiz revogar ou não. Posso? Como eu disse, a revogação não é automática, ela tem que ser fundamentada. O que eu quero dizer? Ainda que o sentenciado esteja em livramento condicional, pratique novo crime, o juiz da execução tem que declarar que ele revoga. Não é automático. Qual que é a consequência disso? A consequência é a súmula 617 do STJ.
E isso acontece muito. A ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes do término do período de prova enseja a extinção pelo integral cumprimento da pena. Então, o sentenciado está em livramento condicional, pratica novo crime, o juiz ou não chegou ao conhecimento dele, ou chegou ao conhecimento dele e ele não suspendeu. Decorreu todo o período de livramento condicional. Agora o juiz é obrigado a declarar a extinção da pena do sentenciado, ainda que o crime tenha sido praticado durante o cumprimento do livramento. O direito não acolhe os que dormem. Se a justiça pública não pediu e se o juiz não decretou, paciência, precluiu. Tem súmula do STJ. A decisão que extingue a punibilidade pelo cumprimento do livramento condicional é declaratória, ou seja, ela retroage, não é constitutiva. Então ela vai voltar à data da extinção. Agora, o juiz pode suspender o livramento. O sentenciado no curso do livramento condicional praticou novo crime, o que o juiz faz? Olha, eu suspendo o livramento. Se ele suspendeu, daí não há possibilidade de acontecer aquilo, dele ser obrigado a extinguir a pena, porque ele suspendeu. Então, praticada outra infração penal, o juiz poderá ordenar a suspensão da... Praticada outra infração penal, o juiz poderá ordenar a sua prisão, ouvido o Conselho Penitenciário e o Ministério Público, suspendendo o curso do LC, cuja revogação ficará dependendo da decisão final. Em outras palavras, o juiz descobriu que ele praticou novo crime, o juiz suspende e aguarda o resultado daquele processo. Se ele for condenado em definitivo, o juiz revoga o livramento condicional. Se ele for absolvido, o juiz restabelece o livramento condicional. Entendo que essa suspensão não é obrigatória. Ela deve ser fundamentada, o juiz demonstrar o porquê está revogando. E essa suspensão só é possível quando se tratar de causa de possível revogação decorrente de novo crime. O que eu estou querendo dizer? Se o sentenciado deixa de cumprir as condições do livramento condicional, é motivo de revogação? Pode ser, mas não pode suspender cautelarmente, porque a lei só previu como hipótese de suspensão do livramento condicional a prática de novo crime, artigo 145 da LEP. Então, se ele suspender porque suspeita-se que ele praticou uma falta disciplinar que não seja crime, o juiz não pode suspender, é ilegal. Aqui, eu acabei de responder essa pergunta, né? Ao longo... Calma, gente, que a gente já está indo para o fim. Ao longo da execução penal, o sentenciado está sujeito a progressão ou regressão. Uma das hipóteses da regressão, né, como eu disse para vocês, é a prática de falta disciplinar. As faltas disciplinares são classificadas pela Lei de Execução Penal como leves, médias ou graves. Só são essas três. O rol é taxativo e estão sujeitas ao princípio da legalidade. Portanto, a falta disciplinar tem que estar previamente estabelecida em lei. Competência legislativa sobre falta disciplinar. Ficou reservado à Lei de Execução Penal estabelecer as faltas disciplinares, e ela assim o fez, de natureza grave. As faltas médias e leve não estão na Lei de Execução Penal, vocês não vão encontrar, porque ficou relegado aos estados, às leis locais, definirem o que é falta média e o que é falta leve. Entenderam? Então a Lei de Execução Penal só previu falta grave. Falta média e leve, cada unidade da federação vai estabelecer a sua. Atenção! Por expressa disposição da Lei de Execução Penal, artigo 49, parágrafo único da LEP, a tentativa de uma falta disciplinar é punida como se ela tivesse sido consumada. Ou seja, pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. Entendo que esse dispositivo legal é inconstitucional, né? Porque é desproporcional você punir uma pessoa que tentou praticar uma falta disciplinar com a mesma sanção daquele que tentou e não conseguiu.
A pessoa que pratica não pode receber a mesma sanção daquele que tenta praticá-la, mas é texto expresso de lei. Então, numa primeira fase, vocês vão ficar com o artigo 49, parágrafo único. Mas numa segunda fase, numa prova oral, vocês vão argumentar, olha, embora a lei de execução penal preveja, entendo que é desproporcional. Ó, basicamente, as faltas graves, as faltas disciplinares de natureza grave são as seguintes. Isso nas penas privativas de liberdade. Incitação ou participação de movimento para subverter a ordem ou a disciplina. Fuga do preso. Ó, um exemplo que é desproporcional. O preso que tenta fugir recebe a mesma sanção disciplinar daquele que consegue fugir. Possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem. Provocar acidente do trabalho. Descumprir no regime aberto as condições impostas. Inobservar os deveres previstos no inciso 2 e 5 do artigo 39 da LEP. Possuir, utilizar ou fornecer aparelho telefônico de rádio ou similar que permita comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Praticar fato definido como crime doloso. Tá vendo? Só isso que é falta disciplinar de natureza grave. Se não for nenhuma dessas hipóteses, aquilo que eu te falei, não é falta disciplinar de natureza grave. Nas penas restritivas de direitos, são falta, se o caracteriza a falta disciplinar, descumprir injustificadamente a restrição imposta. Quando ele fala injustificadamente, significa que, se acusar o preso de uma falta disciplinar porque ele descumpriu a restrição imposta, tem que ser aberto o direito de manifestação da defesa. O preso tem que ser ouvido para ele poder justificar, porque ali fala que é injustificadamente. Não pode já de cara revogar. Desculpa, reconverter a pena restritiva de direitos por descumprimento das condições impostas. O juiz tem que ouvir o sentenciado, contraditório por defesa prevista expressamente aqui na LEP. Outra falta grave na pena restritiva de direitos é retardar injustificadamente o cumprimento da obrigação imposta, ou seja, o preso demora para oferecer prestação pecuniária, ele demora para prestar serviço à comunidade, ele não vai, ele fica aí dando desculpa. É um dos motivos é uma falta disciplinar da pena restritiva de direito. Inobservar os deveres previstos no inciso 2 a 5 do artigo 39, depois vocês dão uma lida. Consequência, aqui cai em prova. Consequências do reconhecimento de uma falta grave. Primeiro, regressão de regime prisional. Segundo, revogação do livramento condicional. Terceiro, revogação da saída temporária. Quarto, perda de até 1/3 dos dias remidos e recontagem dos lapsos. Interrupção dos lapsos para progressão. Isso cai muito em prova. É uma consequência do reconhecimento da falta grave. E reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Mas atenção, isso também cai muito em prova. O reconhecimento de uma falta disciplinar de natureza grave não interrompe lapso para livramento condicional e indulto. Tem súmula do STJ, tem 2 súmulas do STJ. Falta grave não interrompe lapso para livramento condicional e indulto. Estão esparsos, eu separei para você, por isso que eu te falei que cai em prova, porque não está previsto no artigo. Por exemplo, a interrupção do lapso para progressão não está prevista em lei, é a jurisprudência, tem súmula do STF. Mas depois eu vou mandar, vocês vão ter acesso aos slides, né? Já até separaram. São as sanções, quais são as sanções disciplinares? Advertência verbal, repreensão, suspensão ou restrição de direitos. Quais direitos? Proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, ou seja, pode suspender ou restringir o direito ao trabalho, o direito à recreação do preso. Pode suspender ou restringir o direito de visita de cônjuge, de companheira, de parentes e amigos ou amigos em dia determinado, ou seja, o preso pode sofrer uma suspensão do direito de visitas e o preso pode sofrer uma suspensão do direito ao contato com o mundo exterior, por meio de correspondência escrita, leituras e outros meios. É uma punição essa suspensão de direitos. Nesse caso desses dois, não seria também uma suspensão de direito da outra parte, porque eu
filho, por exemplo, visitar o pai. Sim, acaba também cerceando o direito do filho, mas o preso vai ter esse direito suspenso, se ele praticou falta disciplinar. E isso daí eu não vejo, nunca vi jurisprudência relativizando isso por força do direito do filho. É uma tese? É uma tese. Fala, mas não é só o direito do sentenciado, é o direito do filho. Mas dá para se discutir. Eu acho que é uma tese que dá para se discutir, porque você está suspendendo não só o direito do preso, está suspendendo o direito da criança ou do adolescente ao convívio familiar. É uma tese. Sim, exatamente. Dá para sustentar. Isolamento na própria cela ou em local adequado. Mas lembre-se, é proibido, por expressa determinação legal, a inclusão do preso em cela escura. E isso daí é uma espécie de tortura, né? Pode isolar o preso, isolar ele e deixar ele sozinho na cela, até suspender visita. Mas lembre-se, a visita pode ser suspensa, mas o direito do preso ter contato com o defensor dele, não. Tem um prazo também determinado, né? Tem, até 30 dias. E inclusão do preso em RDD. Mas a inclusão do preso em RDD somente o juiz que pode decretar. As outras sanções, ou seja, a advertência verbal, repreensão, suspensão, restrição de direitos e isolamento em cela própria, pode o diretor da unidade prisional decretar. Claro, mediante ato fundamentado, e ele tem que comunicar ao juiz, principalmente o isolamento em cela. Ele tem que comunicar ao juiz, é texto expresso de lei. Mas o diretor da unidade prisional pode decretar. Agora, a inclusão RDD só o juiz. O diretor pode até pedir para o juiz, desde que preenchido os requisitos legais, mas só o juiz pode decretar RDD. Inclusão em RDD. Isso vai cair na sua prova. Falta disciplinar está sujeita à prescrição? Se sim, qual o prazo? Olha, por que eu estou perguntando isso? Porque a lei é omissa, a lei não fala se tem prescrição ou não de falta disciplinar. O STJ entende o seguinte, que, embora a lei seja omissa, não existe falta disciplinar imprescritível. Afinal de contas, se o crime, que é uma infração por natureza mais grave que uma falta disciplinar, está sujeita à prescrição, com maior razão uma falta disciplinar deve estar. Mas qual que vai ser o prazo? Como a lei é omissa, o STJ entende que é o menor prazo previsto em lei para prescrição do crime. Lá no artigo 109, fala em 3 anos, que é o menor prazo prescricional. Agora, eu particularmente entendo que o STJ poderia ter ido além. Nós temos previsto em lei um prazo menor para um crime. É o artigo 28 da Lei de Drogas. O artigo 30 lá da Lei de Drogas prevê um prazo de 2 anos para o artigo 28. Gente, não estou entrando na discussão se o artigo 28 é constitucional ou inconstitucional. Eu sei que isso está até previsto para ser julgado pelo STF, repercussão geral, que foi retirado de pauta, estava previsto para ser julgado agora em 6 de novembro, se eu não me engano, foi retirado. Mas o fato é um prazo legal previsto para um crime, porque essa discussão se é crime ou não já foi até meio que pacificada, que entende que é crime, o artigo 28 da Lei de Drogas. Então, esse deveria ser o prazo prescricional, já que é para fazer uma analogia. Eu recebo perguntas de alguns defensores de outros estados, que eles falam assim, olha, mas aqui no meu estado tem uma norma local que prevê um prazo de 1 ano para prescrição falta disciplinar. Se eu não me engano, na Bahia, um colega perguntou, bom, mas então se a norma local prevê 1 ano, a defesa tem que bater nesse, é o prazo de 1 ano. Sempre vai ser o mais favorável ao sentenciado. Gente, estamos indo para o final. Anistia, graça e indulto. A anistia é um ato de clemência do Poder Legislativo por meio de lei ordinária que declara o esquecimento da prática de fatos criminosos, apagando todos os efeitos penais da condenação. Vamos esquecer o fato criminoso. Quem concede é o Poder Legislativo. Basicamente é isso que vocês precisam saber. E não se confunde com a graça.
Graça também conhecido como indulto individual. Na doutrina chama-se de indulto individual, que é um ato de clemência, não do legislativo, mas sim do presidente da República, ou seja, do chefe do executivo, por meio de decreto. Ou seja, não é por lei, é por decreto, com a finalidade de declarar a extinção da punibilidade, modificação ou redução da pena de determinado condenado, é um condenado específico, por isso que se chama de indulto individual, individualmente considerado. Tá vendo como vocês entenderam a diferença entre a graça, ou seja, indulto individual, e a anistia? Oi? Não entendi. Sim. Só que assim, esse caso individual, ele tem que, normalmente ele é provocado pelo próprio sentenciado. Normalmente são atos de clemência, você entendeu? Por questões humanitárias, questões políticas. Qualquer preso pode pedir para o presidente da República para que ele analisar se ele vai dar ou não o indulto. É um ato discricionário do presidente da República. Ninguém pode obrigá-lo a conceder ou deixar de conceder. Cabe a ele decidir. Esse aí é o mesmo que ele... Não. O que vou falar é o próximo. Agora, o natalino é esse daqui. É o indulto propriamente dito, que a doutrina chama de indulto geral ou só indulto. Então, lembre-se, temos a anistia, a graça e o indulto. A graça é, na verdade, uma espécie de um indulto individual. E o indulto, que é aquele conhecido como o indulto natalino, que não necessariamente tem que ser concedido no Natal. A tradição é que ele seja concedido no Natal, mas já quebraram a tradição, né? Não tivemos no último ano. Que é um ato de clemência do presidente da República, ou seja, chefe do executivo, por meio de decreto, com a finalidade de declarar a extinção da punibilidade, modificação ou redução da pena de sentenciados coletivamente considerados, que estejam em determinadas situações jurídicas. Ou seja, o presidente edita um decreto, ele fala assim, ó, todo mundo que preencher esse requisito aqui está indultado. E aí, o juiz da execução vai analisar quais são os presos daquela unidade prisional que tem direito ao indulto. O indulto individual pode ser provocado individualmente pelo sentenciado, como eu disse. Ele pede para o presidente e fala, ó, meu caso aqui. Analisa, e o presidente analisa. Agora, o coletivo não. É um ato unilateral do presidente. Ou ele dá o indulto ou não dá o indulto. O ano passado ele optou por não dar. O individual depende do crime também, né? O Marco Polo, acho que não... Sim, aí temos a vedação constitucional. Que a lei, o que a Constituição fala? Que a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Então, a Constituição veda, proíbe. Mas vamos lá. Lembra que eu falei que eram 3 institutos? A anistia, a graça e o indulto? Mas olha aí o texto constitucional. Ele só fala que são insuscetíveis de graça ou anistia. Não falou nada do indulto. Só que, se a gente ler a lei dos crimes hediondos, ela fala o seguinte, o artigo 2º, inciso 1. Os crimes hediondos, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de anistia, graça e indulto. Aí eu pergunto, uma lei infraconstitucional poderia estender a vedação que o legislador constitucional não abrangeu? A questão bateu no STF e o STF entendeu o seguinte. O posicionamento de defesa é que não poderia, né? Foi uma omissão intencional da Constituição. E se a Constituição não proibiu, não poderia o legislador infraconstitucional proibir. Mas o STF entendeu o quê? Vamos lá. O indulto é espécie do gênero graça. Como a Constituição só proibiu a graça e a anistia, como a graça é um indulto individual, então o indulto está dentro é espécie do gênero graça. Então, esse é o entendimento do STF. O STF diz que a lei dos crimes hediondos poderia se ampliar, inclusive a lei de drogas também proíbe. Atenção,
Tráfico privilegiado não é equiparado a hediondo, portanto, está sujeito ao indulto. A lei proíbe o tráfico, mas o tráfico privilegiado, o STF já falou que ele não se equipara aos hediondos. Então, tem o entendimento de que o crime do artigo 33, parágrafo 4º da lei de drogas, por ser crime comum, pode sim receber o indulto. Mas lembra que eu falei que tem o artigo 44 da lei de drogas? A questão é o seguinte, o artigo 44 só fala do 33 caput, parágrafo 1º, ele não fala nada do 4º. Então não tem vedação expressa, então nele cabe sim o indulto. Aí aquilo que eu já alertei, que o crime de associação para fins de tráfico não é equiparado a hediondo, mas é insuscetível de indulto por força do artigo 44 da lei de drogas, segundo o STF. Nós discordamos, pois ofende a proporcionalidade de tratar um crime comum como um crime hediondo. Gente, eu sei que está dando horário aqui, vou tentar no máximo até 10h30, vamos ver até onde eu chego, pode ser? Pena restritiva de direitos. Quais são os requisitos? A gente é bom guardar. Embora seja estudado lá no Código Penal, é bom a gente saber no processo de execução penal, porque onde ela vai ser executada. Cabe pena a substituição da pena privativa de liberdade por restritivo de direitos quando se tratar de crime de condenação por pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, que o crime seja cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, que o réu não seja reincidente em crime doloso, salvo se a medida for socialmente recomendável e não seja reincidente específico. Então, como regra, reincidente não pode substituir a pena privativa de liberdade por restritivo de direitos. Mas, se for socialmente recomendável e não for reincidente em crime doloso, o juiz pode sim substituir. E as circunstâncias do artigo 59 sejam favoráveis. Se a condenação for igual ou inferior a 1 ano, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivo de direitos pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos. Se for superior a 1 ano, vai ser substituída por uma pena restritiva de direitos e uma multa ou 2 penas restritivas de direitos. Isso é texto de lei também, vocês depois dão uma olhada lá no artigo 44. Nós temos as seguintes espécies de pena restritiva de direitos: prestação pecuniária, perda de bens e valores, limitação de fim de semana, prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos. Só temos essas 5 espécies de pena restritiva de direitos. Estão previstas lá no artigo 44 do Código Penal. Guardem elas, porque pode ser que caia alguma coisa, mas não existem outras, pelo menos no Código Penal. A Lei dos Crimes Ambientais até prevê outras penas restritivas de direitos, principalmente em relação à pessoa jurídica, mas daí são penas próprias dos crimes ambientais. Quais as consequências do descumprimento da pena restritiva de direitos? Pode implicar na regressão de regime? O que eu quero dizer? Se o sentenciado está cumprindo uma pena restritiva de direitos e ele descumpre as condições, o juiz pode reconverter a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Como que funciona na prática? O juiz condena o sentenciado a uma pena privativa de liberdade, analisa se ele preenche lá aqueles requisitos da quantidade de pena, se é recomendável ou não, enfim, dos antecedentes do sentenciado, e substitui por uma restritiva de direitos. Mas primeiro ele condena a privativa de liberdade. Por exemplo, condenou uma pena privativa de liberdade de 3 anos e substitui essa por uma restritiva de direitos. Essa pena restritiva de direitos, se der causa de revogação, ela vai ser reconvertida em privativa de liberdade e vai voltar a executar a privativa de liberdade lá nos 3 anos. Por isso que primeiro ele condena a PPL e depois ele converte em PRD. Se descumprir, reconverte a PRD. Só que quando ele condena na PPL, pena privativa de liberdade, ele fixou lá, por exemplo, o regime aberto, porque a pena foi de 3 anos, é compatível com o regime aberto. Pode o juiz falar assim, olha, eu vou reconverter sua pena privativa de liberdade, restritiva de direitos, em privativa de liberdades. Mas ao mesmo tempo, como você deu causa a reconversão, eu vou também te regredir ao semiaberto. Não pode. Não pode porque as consequências do descumprimento da pena restritiva de direito já estão expressas na lei. O juiz não pode criar outras penas. Senão seria também dupla punição pelo mesmo fato, né?
E quando que a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade é interessante a defesa? Às vezes é. Porque o juiz vai fixar uma pena restritiva de direitos. Eu não disse para vocês que se for acima de 1 ano vão ser 2 restritivas de direitos? De repente é prestação de serviço de comunidade, mais prestação pecuniária. E na prestação de serviço de comunidade ele tem que todo mês ir lá prestar serviço de comunidade. E às vezes, se a PPL dele era um regime aberto, a gente deixa reconverter. Porque o que eu falei para vocês? Que o regime aberto, pelo menos na maioria das comarcas de São Paulo, é um nada. A única obrigação que ele tem é lá assinar. Então, para ele, é mais benéfico ele prestar, ele cumprir regime aberto do que ele prestar serviço à comunidade. Então, essa análise, claro, a gente tem que fazer sempre conversando com o próprio sentenciado. É ele que tem que dar a palavra final. Mas, às vezes, é mais vantajoso. Pena de multa. O que vocês precisam saber é o seguinte: a pena de multa jamais pode ser reconvertida em privativa de liberdade, o artigo 51 do Código Penal. E a inadimplência da pena de multa não pode obstaculizar a extinção da punibilidade. Era aquilo que ele tinha perguntado até, comentado. Exemplo, o sentenciado foi condenado a uma pena privativa de liberdade, cumpriu ela toda, só que ele não tem dinheiro para pagar a multa penal. Acontece muito no crime de tráfico, cuja pena de multa é alta, de 15 mil reais. O único jeito de você exigir que ele pague esses 15 mil reais é se você deixar ele traficar de novo, né? Ué, a prática é isso que demonstra. Então, você não pode deixar de extinguir a punibilidade dele, porque essa pena de multa virou uma dívida civil. E como dívida civil, ela não pode ser reconvertida em privativa de liberdade. Se ela não pode ser reconvertida em privativa de liberdade, não pode obstaculizar a extinção da punibilidade. Esse é o raciocínio. Então, o STJ tem entendimento aí em recurso repetitivo, tem tese do STJ dizendo que a inadimplência da multa não obsta a extinção da punibilidade. O que diz o artigo 51 do Código Penal? Transitada e julgada a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se-lhe as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas. Só para finalizar, porque eu sei que está todo mundo cansado, o STF, no julgamento da ADI 3150, ele fez uma interpretação conforme do artigo 51 do Código Penal. Ele disse que o MP continua legitimado a executar a multa penal. Lembra que eu falei que a multa penal ela vira dívida de valor e vai para a Fazenda Pública? Isso é o que diz o artigo 51 do Código Penal. Mas foi levado para o STF questionar quem tem legitimidade para cobrar a multa. E o STF mudou agora o entendimento, porque até então o entendimento era que competia a Fazenda Pública. O STF falou assim, não, o fato de o artigo 51 falar que compete a Fazenda Pública, não obsta do Ministério Público também cobrar a multa penal nos 10 dias, nos 10 primeiros dias. Se ele não cobrar, se o Ministério Público negligenciar, aí sim a Fazenda Pública pode cobrar. Mas o Ministério Público continua com legitimidade para cobrar. Com base nisso, os promotores de São Paulo e o juiz estão entendendo o seguinte, ó, se o STF, na DI 3150, disse que o MP pode cobrar ainda multa penal, a multa não perdeu o caráter penal. Se ela não perdeu o caráter penal, a inadimplência dela não pode ensejar na decretação da extinção da punibilidade. É o que eles estão batendo agora. O raciocínio para mim é o mesmo. Tem que decretar a extinção da punibilidade, porque senão essa pessoa nunca vai cumprir essa pena, e a pena vai virar eterna, e a Constituição proíbe penas perpétuas. Não é isso? Bom, gente, eu vou mandar para vocês vocês já pegaram já o PowerPoint. Eu espero assim ter contribuído, o tempo é exíguo, tentei pincelar as principais questões. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, mandar mensagem. Tem aquele meu perfil lá do Instagram que eu falei, pode mandar direct, enfim, depois se precisarem eu deixo meu e-mail. Estou aqui à disposição de vocês, espero ter atendido as expectativas. Eu vou deixar um livro meu para vocês aqui, que eu trouxe de presente. Infelizmente são muitas pessoas, eu só tenho um livro, mas vou deixar na biblioteca, que eu acho que vocês têm acesso. É um livro meu que eu procurei tentar condensar todas essas questões práticas, de modo bem objetivo. Acho que essa questão, o livro é dividido em 2 partes, primeira parte teórica, segunda parte é uma parte prática, que eu coloquei vários modelos de petições que eu utilizo no meu caso concreto. A parte teórica está bem objetiva, com muitas dicas práticas, eu espero que isso possa ajudá-los a compreender melhor um processo de execução criminal
E eu desejo do fundo do coração que todos vocês alcancem o objetivo de vocês. Estarei sempre à disposição para ajudá-los a alcançar. Tá bom? Obrigado, gente.